Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia em que nós celebramos a festa da apresentação do Senhor. Lembrando que domingo é dia de Santa Missa, então não falte a Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por você, peço também que você reze por mim. E vamos já ao Evangelho. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí duas versões, a versão mais longa e a versão mais curta. Eu vou ler a mais curta, que você vai encontrar aí em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 32. Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós vivemos o tempo do Natal e ali dentro do tempo do Natal contemplamos toda a beleza da encarnação do Verbo. Logo em seguida nós celebramos a Epifania do Senhor, a visita dos magos, Jesus que é o Rei para todos os povos, línguas e nações. E hoje nós celebramos exatamente a apresentação do Senhor ao templo. Hoje é dia de rezar por toda a vida consagrada da igreja. Então, se você conhece algum consagrado, alguma consagrada, religioso, religiosa, além de dar os parabéns, reze também pela vida religiosa. Eu sou religioso também, pela vida religiosa consagrada da igreja. Hoje, em muitos lugares, se celebra também Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, procissões, festas muito bonitas. A apresentação do Senhor no templo. O que isso significa para nós? O primeiro grande ensinamento dessa liturgia de hoje é a obediência de José e de Maria. Obediente é aquele que sabe ouvir, obi audire, estar à escuta. O primeiro pecado da humanidade, o pecado original, foi exatamente a desobediência, a incapacidade de ouvir aquilo que Deus havia determinado. Maria e José são modelos de obediência. Por quê? Porque eles ouviam a vontade do Senhor e colocavam em prática. Então, obedecendo a lei de Moisés dizia que um filho homem deveria ser apresentado no templo. Nazaré
não é tão próxima de Jerusalém. É um longo percurso, mas José e Maria vão ao templo, levam o menino para cumprir aquilo que era próprio da religião, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles professavam. É muito bonito saber que Jesus cresceu em um lar de uma família piedosa, ou seja, temente a Deus, que observava os ensinamentos e os costumes. Isso é também para os dias de hoje. Pai, mãe, que educam, que vivem a fé e que educam os seus filhos também no caminho da fé. Então José e Maria vão e levam o menino ao templo. Veja que interessante. A oferta que eles levaram eram ali 2 pombinhas, diz aqui 2 rolas, um par de rola ou de pombinhos. O que era isso? Era a oferta dos pobres. Quem não podia dar um animal maior, mais gordo, mais caro, oferecia ali um par de rolas, de pombinhos, porque era a oferta dos pobres. Mostrando que a família de Nazaré era uma família humilde, era uma família simples, era uma família pobre, mas temente a Deus, mas obediente a Deus. Primeiramente, quando eu estava meditando e refletindo esse evangelho para falar aqui para vocês, isso me tocou muito o coração. Eu agradeço muito a Deus por ter tido pais que me ensinaram o caminho da fé, que me ensinaram o caminho do temor a Deus, da obediência a Deus. Chegando lá, o que acontece? Eles encontram Simeão, um homem piedoso, um homem também obediente. Um homem que escutou a voz do Espírito Santo, que acreditava nas promessas de Deus. E aqui cabe mais uma pergunta. Será que eu ainda acredito nas promessas de Deus? A promessa da vinda do Messias era algo que estava muito presente na consciência das pessoas, do povo de Israel, dos judeus. A vinda do Messias. Então eles esperavam e esperavam com ânsia, esperavam com alegria, esperavam com esperança. Então Simeão é alguém que tem esperança, que não deixou de acreditar nas promessas de Deus. E diz aqui, movido pelo Espírito Santo, ele escutou o Espírito Santo e foi ao templo. Muitas vezes a nossa vida está uma verdadeira bagunça. Nós estamos perdidos porque nós não somos mais capazes de dar ouvidos ao Espírito Santo. A gente dá ouvidos ao mal, ao espírito do mal, mas não damos ouvidos à voz do Espírito Santo que nos fala constantemente e nos fala de muitas formas. Então hoje, Simeão é um exemplo de uma pessoa, assim como José e Maria, um homem obediente, um homem temente a Deus. E o que acontece quando a gente dá ouvidos ao Espírito Santo? Quando a gente é obediente, a gente sabe escutar, obi audire, sabe escutar a voz do Espírito Santo. A gente contempla a nossa salvação, a gente encontra o Cristo. Veja, ele olhou para o menino e dentre tantos meninos que eram apresentados ali, constantemente, ele soube reconhecer aquele menino como o Messias esperado, como o Salvador da humanidade, como a luz que viria iluminar as trevas do mundo, a luz que é Cristo. E ele pega esse menino nos braços e diz, agora sim, eu posso morrer em paz, eu posso partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele louvou a Deus, ele bendisse a Deus, ele agradeceu a Deus porque, obediente ao Espírito Santo, ele pôde contemplar aquilo que os seus olhos sempre esperaram, o Messias, Jesus, aquele que deveria ser o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje não é difícil de compreender. Nós temos aqui José, Maria, Simeão, depois vai aparecer também a profetisa Ana, e são exemplos de homens e mulheres completamente obedientes, completamente tementes a Deus, cheios de esperança porque esperavam
as promessas que Deus havia anunciado para eles. Será que hoje eu sou alguém que sabe obedecer? Eu sou alguém que tenho esperança no meu coração? Eu sou alguém que me deixo mover pelo Espírito Santo? Me deixo iluminar pela presença da luz do mundo que é Cristo? Eu desejo a você que sim. E se por acaso não, vamos buscar esse caminho. O caminho da obediência, o caminho da esperança e o caminho da iluminação através da luz de Cristo na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.